Muito bom dia, caros irmãos. Um grande abraço para todos, inicialmente, aqui, nessa manhã agradabilíssima de terça-feira, aqui em São José do Rio Preto, particularmente, uma manhã gostosíssima, uma chuva muito boa que caiu pela madrugada. Duas boas-vindas a vocês aí nesse clima de frescor aí, não só matinal de um dia que se inicia após uma noite de chuva, mas o frescor da mente, um frescor que eu desejo que todos possam estar aí se encontrando nesse momento. Um frescor, um hálito mental agradável, que esteja, assim como nós, em busca desse conhecimento, que liberta, que areja a mente, que faz com que a gente tenha novas percepções. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Será que dá para fazer de tal jeito, então? Sabe quando a gente tem aquele start, parece que resolve o problema? É isso que eu desejo que todos nós possamos encontrar nessa manhã, através das soluções que a doutrina espírita nos oferece, através de Kardec, através do Evangelho, que traz nada mais, nada menos do que as lições do Cristo. Muito bom dia a todos vocês. Muito obrigado pela companhia, pela presença, pela gentileza da amizade e por estarem aqui conosco. Bem-vindos. Bom dia a todos. Que satisfação estar aqui nessa corrente. Gratidão no nosso coração por você que fortalece essa grande roda em que nos encontramos aqui em conversa, em debate do Evangelho segundo o Espiritismo, que já aqueceu o seu coração em algum momento, aqueceu o meu. E se não aqueceu, fica aí, dá uma oportunidade para descobrir do que se trata essa mensagem. Por que tantas pessoas perdem o seu tempo? Na verdade, por que tantas pessoas resolvem ganhar um tempinho da semana? Tem gente que faz todos os dias. O que a gente encontra nesse material que faz, às vezes, a jornada ficar mais fácil? Então, tira os problemas da nossa vida? Não. Nos ajuda a enfrentá-los. Bem-vindos a você que está aí disposto a caminhar mais leve. É um prazer muito grande ter aqui você conosco e que Jesus possa ser sentido em sua alma, porque conosco ele já está realmente nessa grande roda, não é, Luciano? Opa, se está. Quando estiverem dois ou mais, lá estarei eu. Aí tem gente que Sim. pensa assim, nossa, estou perdido, estou sozinho aqui em casa e agora? Estou fora, então. Ah, você não está sozinho, você tem seu benfeitor aí contigo. Pois é. Portanto, podemos afirmar, sem medo de errar, ninguém está sozinho, jamais. E entramos hoje em 210 aulas. Pensou a semana de número 210, olha, dia 22 de setembro de 2020, nesse momento aqui, 8 horas e 4 minutos. Gente, vocês não fazem ideia, mas caiu uma chuva tão gostosa aqui em Rio Preto essa noite. Sabe aquela chuva que você escuta assim? Você pensa, ai, graças a Deus. Aquele chuvão mesmo, assim, que lava tudo mesmo. Mas foi muito boa a chuva. Bom, nesse clima gostosíssimo de estar aqui. Pegar um lençolzinho para a Lívia, que ela acordou. A Livinha acordou, nossa filhinha que acordou e vem aqui pro sofá. Tem um sofá aqui, nós estamos aqui na nossa sala, viu, gente, de casa aqui. Não é um estúdio internacional da nossa rede de amigo espírita, não. Aqui é a sala da casa do Oceano e da Estela mesmo. Vamos então à prece, que não é pelos inimigos do espiritismo. A prece para todos nós, é para eles também. Vamos lá, gente. A Iracina Mikawa está falando para a gente lá no Japão fazer palestra. Vambora. E é uma possibilidade, a gente está estudando mesmo. Tem bastante gaidinho espírita, é brasileiro que mora lá, chama gaidinho. Buradirudinho. Vamos lá, então. Se vocês puderem pegar um copinho de água, até o final do estudo, não tem problema. Agora é uma prece de abertura. Se você puder também, tiver a possibilidade de ficar aí mais tranquilo, no ambiente em que você se encontra, às vezes até no carro, né? Tem gente que fala assim, tô ouvindo aqui no carro. Minha filhinha Lívia está assistindo ali do sofá. Vamos lá, então, pessoal. Se você também puder fechar os olhos e nos acompanhar. Divino Mestre Jesus, a sua presença se faz viva em um grupo tão grande, corações ligados, com o desejo de se melhorar, caminhando já para o bem, para um mundo mais evoluído, trazendo a responsabilidade de coração a coração de fazer a sua parte, de limpar o seu quadrado existencial,
o seu campo de energia. Vibrando assim, Senhor, o bem, a paz, a harmonia. Que possamos, com esse evangelho, dissipar um pouquinho dos nós de mágoa que existe dentro de nós, desses corações inflexíveis que ainda temos, desses nós de julgamento, de indignação que não nos leva a lugar nenhum. Que possamos, Senhor, caminhando ao teu lado e mais próximo de ti, tirar da nossa vida qualquer tipo de ironia, de deboche, de maledicência. Nosso Pai de misericórdia, que deu essa oportunidade bendita de estarmos aqui, seja louvado e abençoado por nossos corações. Mestre Jesus amado, agradecemos a presença dos benfeitores amigos enviados por ti nesse momento, que adentram a nossa casa e mais, tentam entrar em nosso íntimo, quebrando essa couraça de inflexibilidade que temos em nosso espírito. Benfeitores amigos, levem também essa paz que sentimos agora para os nossos entes queridos, pessoas amadas que não buscam o Evangelho de Jesus, mas que têm vontade de ter paz. Então, a qualquer momento, eles podem tropeçar nessas verdades maravilhosas que nos fazem caminhar mais leves. Abençoe todos os lares das pessoas aqui envolvidas, todos os corações aflitos, todas as enfermidades físicas e morais. Muito obrigado, Mestre Jesus, benfeitores amigos, anjos de guarda. Que assim seja. Gente, nós trouxemos um livro hoje, que é daqueles livros que a gente gosta muito, que ele é aquele versão bolso. Nós sempre temos na bolsa, no porta-luva do carro. Tem aquele momento da sua vida que você está esperando alguém. Aí você torce para que as pessoas tenham acabado a bateria do celular, porque também no celular a gente fica lá passeando na vida dos outros, às vezes na vida de artistas. De repente, você tem um livrinho desse na bolsa. Para quem é aqui de São José do Rio Preto, a Livraria Espírita está entregando gratuitamente por mãos de voluntários essas obras que na pandemia e fora da pandemia, porque às vezes você vive uma pandemia, Oceano, mas às vezes você vive uma pandemia fora da pandemia, você conhece, né? É o que mais tem, né? É, aquela pandemia que tá pegando todo mundo, uma ondinha de tristeza, e você pegou também, ou de raiva, revolta, e aí você abre. Mas, como esse estudo ele é feito em sequência, nós escolhemos as mensagens que vêm antes da leitura do Evangelho, como é indicado pelo nosso benfeitor Emmanuel. E esse livro aqui, neste instante, tem uma mensagem que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tem uma mensagem que se chama Tribulações. E a gente vai ler antes do Evangelho. Tribulações se as tribulações se resultam das incompreensões de certos amigos, consola-te a certeza de que semelhantes incompreensões não partem de ti. É muito bom isso, gente. Muito bom. Já já a gente vai comentar sobre isso. Deixa o Sandra ler o Evangelho agora. Pois bem, como eu havia falado há pouco, o tema do nosso Evangelho hoje é prece pelos inimigos do Espiritismo, que está contido neste Evangelho. Aliás, é o único Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 28. No seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, tem nos itens 50, 51 e 52 a prece, então, pelos inimigos do Espiritismo. Vamos lá? Espero que todos estejam nos ouvindo bem aí. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo o mal contra vós, mentindo por meu respeito. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso nos céus.
pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 6, 10 e de 10 a 12. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes, porém, o que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Item 51, prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar a anátema contra os que não pensam como nós é reclamar essa liberdade para nós e recusá-la aos outros. E é violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade e do amor do próximo. Perseguir os outros pela crença que professam é atentar contra o mais sagrado direito do homem, o de crer no que lhe convém, adorando a Deus como lhe parece melhor. Constringi-los à prática de atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que nos apegamos mais à forma do que à essência, às aparências do que à convicção. A abjuração forçada jamais produziu a fé. Só pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. Porque a verdade é segura de si mesma. Aliás, a verdade é segura de si mesma. Convence e não persegue, porque não tem necessidade de fazê-lo. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse mesmo uma religião, por que não teriam os seus adeptos a liberdade de se dizerem espíritas, como a têm os católicos, os judeus e os protestantes, os partidários desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Esta crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando a luz se faz nas inteligências. E se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, cuja propagação aumenta, na razão da grandeza e da importância da ideia. O furor e a cólera dos seus inimigos são equivalentes ao temor que ela lhes infunde. Foi essa a razão das perseguições ao cristianismo na antiguidade, e essa a razão das perseguições ao espiritismo na atualidade, com a diferença de que o cristianismo foi perseguido pelos pagãos e o espiritismo o é pelos cristãos. O tempo das perseguições sanguinárias já passou, é verdade. Mas se hoje não matam o corpo, torturam a alma. Atacam-na até mesmo nos seus sentimentos mais profundos, nas suas mais caras afeições. As famílias são divididas, incitando-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. E mesmo a agressão física não falta, atacando-se o corpo no tocante às suas necessidades materiais, ao tirarem às pessoas o próprio ganha-pão para reduzi-las à fome. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desferem, pois são eles a prova de que estáis com a verdade. Se não o estivesseis, vos deixariam em paz, não vos agrediriam. É uma prova para a vossa fé, pois é pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança, que Deus vos reconhece entre os seus fiéis servidores, os quais já está contando desde hoje, para dar a cada um a parte que lhe cabe, segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, orgulhai-vos de carregar a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo, que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E acrescentou ainda: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem.
Mostrai que sois os seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo para isso o que ele ensinou e exemplificou. A perseguição será temporária. Esperai, pois, pacientemente, o romper da aurora, porque a estrela da manhã já se levanta no horizonte. Item 52, prece. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim, apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os Muito bom dia, caros irmãos. Um grande abraço para todos, inicialmente, aqui, nessa manhã agradabilíssima de terça-feira, aqui em São José do Rio Preto, particularmente, uma manhã gostosíssima, uma chuva muito boa que caiu pela madrugada. Duas boas-vindas a vocês aí nesse clima de frescor aí, não só matinal de um dia que se inicia após uma noite de chuva, mas o frescor da mente, um frescor que eu desejo que todos possam estar aí se encontrando nesse momento. Um frescor, um hálito mental agradável, que esteja, assim como nós, em busca desse conhecimento, que liberta, que areja a mente, que faz com que a gente tenha novas percepções. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Será que dá para fazer de tal jeito, então? Sabe quando a gente tem aquele start, parece que resolve o problema? É isso que eu desejo que todos nós possamos encontrar nessa manhã, através das soluções que a doutrina espírita nos oferece, através de Kardec, através do Evangelho, que traz nada mais, nada menos do que as lições do Cristo. Muito bom dia a todos vocês. Muito obrigado pela companhia, pela presença, pela gentileza da amizade e por estarem aqui conosco. Bem-vindos! Bom dia a todos. Que satisfação estar aqui nessa corrente. Gratidão no nosso coração por você que fortalece essa grande roda em que nos encontramos aqui em conversa, em debate do Evangelho segundo o Espiritismo, que já aqueceu o seu coração em algum momento, aqueceu o meu. E se não aqueceu, fica aí, dá uma oportunidade para descobrir do que se trata essa mensagem. Por que tantas pessoas perdem o seu tempo? Na verdade, por que tantas pessoas resolvem ganhar um tempinho da semana? Tem gente que faz todos os dias. O que a gente encontra nesse material que faz, às vezes, a jornada ficar mais fácil? Então, tira os problemas da nossa vida? Não. Nos ajuda a enfrentá-los. Bem-vindos a você que está aí disposto a caminhar mais leve. É um prazer muito grande ter aqui você conosco e que Jesus possa ser sentido em sua alma, porque conosco ele já está realmente nessa grande roda, não é, Luciano? Opa, se está. Quando estiverem dois ou mais, lá estarei eu. Aí Sim. tem gente que pensa assim, nossa, estou perdido, estou sozinho aqui em casa e agora? Estou fora, então. Você não está sozinho, você tem seu benfeitor aí contigo. Pois é. Portanto, podemos afirmar, sem medo de errar, ninguém está sozinho, jamais. E entramos hoje em 210 aulas. Pensou a semana de número 210, olha, dia 22 de setembro de 2020, nesse momento aqui, 8 horas e 4 minutos. Gente, vocês não fazem ideia, mas caiu uma chuva tão gostosa aqui em Rio Preto essa noite. Sabe aquela chuva que você escuta assim? Você pensa, ai, graças a Deus. Aquele chuvão mesmo, assim, que lava tudo mesmo. Mas foi muito boa a chuva. Bom, nesse clima gostosíssimo de estar aqui. Pegar um lençolzinho para a Lívia, que ela acordou. A Livinha acordou, nossa filhinha aqui acordou e vem aqui pro sofá. Tem um sofá aqui, nós estamos aqui na nossa sala, viu, gente, de casa aqui. Não é um estúdio internacional da nossa rede Amigo Espírita, não. Aqui é a sala da casa do Oceano e da Estela mesmo. Vamos então à prece, que não é para os inimigos do Espiritismo. A prece para todos nós, é para eles também. Vamos lá, gente.
A Iracina Mikawa está falando para a gente ir lá no Japão fazer palestra. Agora. E é uma possibilidade, a gente está estudando mesmo. Tem bastante gaidinho espírita, é brasileiro que mora lá, chama gaidinho. Buradirudinho. Vamos lá, então. Se vocês puderem pegar um copinho de água, até o final do estudo, não tem problema. Agora é uma prece de abertura. Se você puder também, tiver a possibilidade de ficar aí mais tranquilo, no ambiente em que você se encontra, às vezes até no carro, né? Tem gente que fala assim, tô ouvindo aqui no carro. Minha filhinha Lívia está assistindo ali do sofá. Vamos lá então, pessoal. Se você também puder fechar os olhos e nos acompanhar. Divino Mestre Jesus, a sua presença se faz viva em um grupo tão grande, corações ligados, com o desejo de se melhorar, caminhando já para o bem, para um mundo mais evoluído, trazendo a responsabilidade de coração a coração de fazer a sua parte, de limpar o seu quadrado existencial, o seu campo de energia, vibrando assim, Senhor, o bem, a paz, a harmonia. Que possamos com esse evangelho dissipar um pouquinho dos nós de mágoa que existe dentro de nós, desses corações inflexíveis que ainda temos, desses nós de julgamento, de indignação que não nos leva a lugar nenhum. Que possamos, Senhor, caminhando ao teu lado e mais próximo de ti, tirar da nossa vida qualquer tipo de ironia, de deboche, de maledicência. Nosso Pai de misericórdia, que deu essa oportunidade bendita de estarmos aqui, seja louvado e abençoado por nossos corações. Mestre Jesus amado, agradecemos a presença dos benfeitores amigos enviados por ti nesse momento, que adentram a nossa casa e mais, tentam entrar em nosso íntimo, quebrando essa couraça de inflexibilidade que temos em nosso espírito. Benfeitores amigos, levem também essa paz que sentimos agora para os nossos entes queridos, pessoas amadas que não buscam o Evangelho de Jesus, mas que têm vontade de ter paz. Então, a qualquer momento, eles podem tropeçar nessas verdades maravilhosas que nos fazem caminhar mais leves. Abençoe todos os lares das pessoas aqui envolvidas, todos os corações aflitos, todas as enfermidades físicas e morais. Muito obrigado, Mestre Jesus, benfeitores amigos, anjos de guarda. Que assim seja. Gente, nós trouxemos um livro hoje, que é daqueles livros que a gente gosta muito, que ele é aquele versão bolso. Nós sempre temos na bolsa, no porta-luva do carro. Tem aquele momento da sua vida que você está esperando alguém. Aí você torce para que as pessoas tenham acabado a bateria do celular, porque também no celular a gente fica lá passeando na vida dos outros, às vezes na vida de artistas. De repente, você tem um livrinho desse na bolsa. Para quem é aqui de São José do Rio Preto, a Livraria Espírita está entregando gratuitamente por mãos de voluntários essas obras que na pandemia e fora da pandemia, porque às vezes você vive uma pandemia, Oceano, mas às vezes você vive uma pandemia fora da pandemia, você conhece, né? É o que mais tem, né? É, aquela pandemia que está pegando todo mundo, uma ondinha de tristeza, e você pegou também, ou de raiva, revolta, e aí você abre. Mas, como esse estudo ele é feito em sequência, nós escolhemos as mensagens que vêm antes da leitura do Evangelho, como é indicado pelo nosso benfeitor Emmanuel. E esse livro aqui, neste instante, tem uma mensagem que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tem uma mensagem que se chama Tribulações. E a gente vai ler antes do Evangelho. Tribulações se as tribulações se resultam das incompreensões de certos amigos, consola-te a certeza de que semelhantes incompreensões não partem de ti.
É muito bom isso, gente. Muito bom. Já já a gente vai comentar sobre isso. Deixa o André ler o Evangelho agora. Pois bem, como eu havia falado há pouco, o tema do nosso evangelho hoje é prece pelos inimigos do Espiritismo, que está contido neste evangelho, aliás, é o único evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 28. No seu capítulo 28, coletânea de preces espíritas, tem nos itens 50, 51 e 52 a prece, então, pelos inimigos do Espiritismo. Vamos lá? Espero que todos estejam nos ouvindo bem aí. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo o mal contra vós, mentindo por meu respeito. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 6, 10 e de 10 a 12. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes, porém, o que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Item 51, prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar a anátema contra os que não pensam como nós é reclamar essa liberdade para nós e recusá-la aos outros. E é violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade e do amor do próximo. Perseguir os outros pela crença que professam é atentar contra o mais sagrado direito do homem, o de crer no que lhe convém, adorando a Deus como lhe parece melhor. Constringi-los à prática de atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que nos apegamos mais à forma do que à essência, às aparências do que à convicção. A abjuração forçada jamais produziu a fé. Só pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. Porque a verdade é segura de si mesma. Aliás, a verdade é segura de si mesma. Convence e não persegue, porque não tem necessidade de fazê-lo. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse mesmo uma religião, por que não teriam os seus adeptos a liberdade de se dizerem espíritas, como a têm os católicos, os judeus e os protestantes, os partidários desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Esta crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando a luz se faz nas inteligências. E se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, cuja propagação aumenta, na razão da grandeza e da importância da ideia. O furor e a cólera dos seus inimigos são equivalentes ao temor que ela lhes infunde. Foi essa a razão das perseguições ao cristianismo na antiguidade, e essa a razão das perseguições ao espiritismo na atualidade, com a diferença de que o cristianismo foi perseguido pelos pagãos e o espiritismo o é pelos cristãos. O tempo das perseguições sanguinárias já passou, é verdade. Mas se hoje não matam o corpo, torturam a alma. Atacam-na até mesmo nos seus sentimentos mais profundos, nas suas mais caras afeições. As famílias são divididas, incitando-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. E mesmo a agressão física não falta, atacando-se o corpo no tocante às suas necessidades materiais, ao tirarem às pessoas
o próprio ganha-pão para reduzi-las à fome. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desferem, pois são eles a prova de que estáis com a verdade. Se não o estivesseis, vos deixariam em paz, não vos agrediriam. É uma prova para a vossa fé, pois é pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança, que Deus vos reconhece entre os seus fiéis servidores, os quais já está contando desde hoje, para dar a cada um a parte que lhe cabe, segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, orgulhai-vos de carregar a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo, que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E acrescentou ainda: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois os seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, fazendo para isso o que ele ensinou e exemplificou. A perseguição será temporária. Esperai, pois, pacientemente, o romper da aurora, porque a estrela da manhã já se levanta no horizonte. Item 52, prece. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim, apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós vos pedimos: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movem. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora da vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. E que assim seja. Que assim seja. Que lindo, gente! Imagina que essa leitura fosse feita na época que Chico estava aqui entre nós, onde ele estava sofrendo perseguição, mais ou menos em meados de 1940, em que começou a soltar bastante obras psicografadas. Isso era muito novo. A psicografia não só deixou corações de mães, de pais, de filhos acalentados, como nos trouxe muitas informações do mundo espiritual, baseado em Kardec e principalmente em Jesus. E aí ele sofreu uma perseguição porque era algo novo. E esse tal desse novo de 1940 é novo até hoje. Esse tal desse novo de Kardec ainda é novo. E pode ser que você não sofra uma perseguição tão ferrenha quanto foi para Chico Xavier, quanto foi para Kardec, mas ainda sofre. Sofre como que eu digo, não é que sofre, ainda te atacam. De que maneira? Não é daquela maneira tocando fogo na sua casa, mas é um olharzinho maledicente, é um sorrisinho, é um deboche, como nós já ouvimos. Ainda tem gente que acredita em outra vida, isso não existe. E aí você vai parar o seu cotidiano, seu tempo precioso e vai ficar discutindo com essa pessoa? Não faça isso. É desnecessário. Cada um está em um degrau necessário para a evolução dele. Pode ser que na próxima existência você vá pedir para vir em um seio, em uma família de uma crença diferente que é espírita. Será que não? É possível.
Mas para quê? Para converter todo mundo? Para de repente pegar algum elemento ali de fé, quem sabe, maior do que o que você está vivendo no Espiritismo agora. Então tudo é útil. Encontramos uma trovinha de Chico Xavier, se eu não me engano é Silveira Carvalho, o espírito que trouxe, que ele diz assim: para atender aos seus filhos, ateus, rebeldes ou crentes, Deus criou a verdade em 1000 portas diferentes. Olha que gracinha. Então pode ser que uma pessoa está em uma dessas portas, que não é o Espiritismo. Eu a respeito. Porque Deus, para atender o coraçãozinho dela, criou ali aquela porta. Mas a pessoa está me atacando. Quanto dói isso em você? Avalia também o seu orgulho. Você não precisa levantar a bandeira de espírito e ficar lutando com a verdade da reencarnação. Não precisa. Se você é o único espírita da família, se dê a oportunidade de ser a melhor pessoa da sua família. O mais otimista, o mais esperançoso, o de conduta reta, o que não fala palavrão, o que não fala mal das pessoas. Essa vai ser a sua maior defesa da doutrina espírita. Ou a maior defesa de ser um verdadeiro cristão. Você já teve a feliz oportunidade de estar em um ambiente no qual as pessoas não conhecem a sua crença, mas devido à sua conduta, começam a te perguntar: qual a sua religião? Você já teve essa oportunidade? Pode ser que tem dois lados da moeda essa pergunta. Ou você é muito insuportável, Alessandro, pode ser, ou você é tão bacana que as pessoas falam assim: gente, qual a religião dessa pessoa aí será? Olha que legal. Você não precisa chegar em um ambiente já dizendo que você é espírita, eu sou reencarnacionista, porque vamos falar de reencarnacionismo. Uma das grandes diferenças que existem entre nós e as outras religiões é o reencarnacionismo. Mas você duvida que em outra religião pode ter uma pessoa maravilhosa que não acredita em reencarnação? Eu não tenho a menor dúvida. E o que isso faz na evolução dela, não acreditar em reencarnação? Dificulta um pouco o caminhar. Porque às vezes vem um ente querido no meio daquela família toda boazinha, toda tranquila, e ela não vai entender muito bem, então vai demorar um pouco mais para poder encaixar dentro do seu coração que aquela pessoa é um irmão necessitado de outras vidas, como nós fazemos de uma maneira mais fácil. Do contrário, se tratando de evolução, essa pessoa pode ser melhor que nós. Mas o Evangelho hoje trouxe, então, como lidar com esses ataques. No livro Missionários da Luz, que é o terceiro da série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, não sei se quem leu se lembra, eu gosto muito de citar ele, porque ele está entre os 10 melhores em votação da doutrina espírita, para que você não pode desencarnar sem ler, já que você é espírita. Tem uma senhora que ia trabalhar na sessão mediúnica do centro dela. E desde cedo, ela sofreu agressões verbais do marido e até físicas. Não descreve se essa mulher apanhou, se ela levou um empurrão, se ela levou um cutuco, porque isso daqui, no meio de uma briga, já é uma agressão física. Mas ela ficou mal. E quando uma pessoa vai trabalhar num centro espírita, ou em qualquer atividade que envolva benfeitores, ela precisa estar em conexão. Se você vai em um ambiente que você não conhece, você não precisa pedir a senha do Wi-Fi? Então, imagina que os benfeitores, para poder ter acesso a nós, eles precisam ter uma facilidade de entrar. Nós precisamos dar a senha. E a senha é uma paz de espírito, é você estar bem. Mas essa mulher, que ia ter um trabalho maravilhoso à noite, sofreu agressões do marido. E ela ficou muito mal. E quando esse marido chegou à noite, ela já tinha orado, isso facilitou muito com que os benfeitores organizassem os seus órgãos, que imagina, ferve, gente. Uma pessoa te agrediu pela manhã, você já almoçou mal, tomou café da manhã mal, à tarde mal. Ah, então essa pessoa ficava muito magoada. Não é, você conviver com uma pessoa assim, que te espizinha, que te dá coice, é difícil se manter equilibrado e em paz. Mas essa senhora orou, e os benfeitores organizaram ali
o físico dela, ela se sentiu capaz de ir à noite no centro, fazer o trabalho, mas o marido chegou em casa esmurrando a mesa assim, você não vai de jeito nenhum. E aí a gente, quando tá lendo a história, pensa assim, pronto aí, o mal sempre ganha, é a força bruta, não ganha. Esqueceu que essa mulher tinha orado? Ela é uma trabalhadora do bem? Ela não revidou? O que acontece então? Como diz aqui o próprio Evangelho, calma, ali na frente vai dar certo. Nós não precisamos mais pegar a fileira para ir ser comido por leão, para morrer queimado na tocha lá, as tochas vivas. Não era ser queimado na tocha, você era a tocha. Não precisa mais disso, mas às vezes você acompanha esses companheiros aí, mas você não vai no centro, não. Ou uma sogra que te olha feio. Seu filho ficou gripado, fala assim, ó, se você tivesse a minha religião, mas se esses tal desses espíritas aí, por que isso te dói? Não deixa doer, não. Olha o que aconteceu com essa senhora para terminar o desfecho da história. Chegou a tia do marido dela no portão, enviada, entrelaçada com os benfeitores. E ele, de mão dada com dois malfeitores não, irmãos que se afinizavam com a energia dele, sentadão lá, falando mal da esposa. Ela chegou, envolvida pelos benfeitores, olhou bem na cara do sobrinho dela e disse assim, se você não está preocupado com a sua evolução, não tem problema. Deus não tem pressa com você, não. Só que se você atrapalhar a evolução da sua esposa, aí você vai ter problema. E aí, naquele momento, os benfeitores conseguiram afastar os dois amigos dele lá, tenebrosos. Amigos, né? Amigos. Eles, como se uma hipnose fizeram nele, ele ficou mais calmo e aquelas palavras entraram não no ouvido dele, nos olhos que ele estava olhando a tia falar, entrou no espírito, ele sentiu um medo na hora, estremeceu o espírito dele. Por quê? Porque todos nós, no fundo, já conhecemos que a gente desencarnou, chegou lá, puxa, errei de novo, desencarnou, chegou lá, puxa, errei de novo. Naquele momento, aquelas palavras entraram dentro do espírito dele e ele sentiu, vou errar de novo. E aí ele falou assim, então tá bom, se a senhora for com ela, eu deixo. Acredite, se você está em conduta reta, fazendo o que tem que ser feito, orando da sua maneira, você não precisa orar em voz alta, então. Se você reside com pessoas que gostam de fazer terço, faz o terço. Por que você vai contrariar essa pessoa? Você não, eu não faço mais terço porque eu não acredito mais nisso, eu faço uma prece do coração. E você tentando impor dessa maneira, você, na verdade, não está fazendo melhor. De jeito nenhum. Às vezes a pessoa está fazendo um terço com tanto amor ali, e eu não acredito mais em palavras decoradas, porque o livro dos Espíritos diz que a prece tem que ser do coração. E se essa pessoa está fazendo o terço de coração? Preces inteligíveis a gente encontra no Evangelho. E se essa pessoa estiver sentindo aquela fé no que ela fala? Quem sou eu para julgar a crença do outro? E se eles nos julgam, o que eu tenho que fazer? Nada. Eu não respondo pela doutrina. O que responde pela doutrina é a minha conduta. Você quer fazer com que as pessoas acreditem no que você acredita? Seja melhor. Você quer fazer com que as pessoas acreditem na doutrina? Assiste uma televisão, um noticiário, sem julgar, sem condenar, sem se revoltar. Ou senão, a gente vai ser mais do mesmo. Tô lá assistindo a televisão, olha que absurdo, por que não mata? Eu não deixava fazer isso. Isso não é um espírita. Aí a pessoa que tá do lado fala assim, por que tá indo no centro? Tá voltando cada vez pior. Assim, Sandra. Cai uma chave no chão, solta aquele palavrão pro mundo. Corre, toma um passe, porque eu acredito no passe. Mas não acredita no que te suja para ter que tomar um passe. Teu marido tá lá, ó. O Sander, claro que vai comigo no centro, mas como se ele não fosse. Eu vou sempre no centro, eu faço sempre o evangelho, e ele sempre me vendo varrer a calçada falando mal dos outros. Já viu aqueles vizinhos que se encontram? Para dar o jornal do dia, sabe? Notícias do pedaço. E ele, que nem vai em centro, que nem faz o evangelho comigo,
nunca falou mal de ninguém. Ele está representando muito mais o Cristo do que eu. Então, a sua conduta é a melhor bandeira da doutrina. Não entra em combate com ninguém. Ah, Estela, você me desculpa, mas esse tal desse espiritismo não me desce. Não tem problema que não te desce. Para mim, me desce, me conforta, me acalenta, me aquece. O importante é a sua evolução. Por que você está forçando isso no outro? E se o outro vem xingar o espiritismo, então? Quem que se suja quando xinga? Quem produziu o xingamento. Não é contra você, não é contra a doutrina, é contra a própria pessoa. Então não tenta ficar se justificando, a não ser que seja uma conversa realmente edificante. Escuta, Stella, me explica aí, por que vocês acreditam em reencarnação? Como funciona esse mecanismo? Ah, senta aí, vou fazer um chazinho, vou fazer um café, senta aqui e a gente conversa. Agora uma pessoa que fala assim, eu acho ridículo. Você acha ridícula a crença de alguém, ridículo é você, então. E se nós estivermos achando ridícula a crença dos outros? Não é representante de Jesus. No livro Mensageiros, que é o segundo da série da André Luiz, o benfeitor Aniceto nos traz a mensagem de que todas as frentes que carregam a mensagem do Cristo são válidas. Ah, Estela, mas tem cada uma distorcida que o povo dorme, fica esperando o Apocalipse. E a outra, não interessa. Todas que carregam o nome de Jesus estão no caminho. De repente, a sua, que parece o Espiritismo ser uma linha reta, que chega mais fácil, tá reto, mas você tá tão devagar. Olha, é daqui em São Paulo. Ih, mas você pega uns caminhos tortuosos, pega para desviar de pedágio, o pessoal não pega assim. Você fica pegando, é aquela pessoa que tinha aquele caminho todo curvado, você desencarna, ela chegou lá, ela chegou. Por quê? Porque ela representou Jesus no cotidiano. Então é isso, gente. Represente Jesus no cotidiano e você não vai precisar ficar justificando nada da sua vida e da sua religião. Ah, a Estela é espírita. Aí ri, né? No seu trabalho, todo mundo, ali é espírita, ali é espírita, ali. Aí vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco aquele que ria vem, Estela, tô com uns problemas aí, eu acho que você vai conseguir me ajudar. Ô, Estela, faz uma prece por mim. Por quê? Porque a sua conduta levou essa pessoa a parar de debochar da doutrina. Seja um representante de Jesus sem combate. O Sander vai trazer para nós algumas reflexões, só que antes disso, deixa eu só ler rapidinho o trecho do Tribulações, aqui neste instante, é o livro, Tribulações é o capítulo, Emmanuel nos diz assim, está sofrendo tribulações? Se resultam das incompreensões de certos amigos, consola-te a certeza de que semelhantes incompreensões não partem de ti. Então, Francisco de Assis, Senhor, que eu possa compreender mais que ser compreendido. Bezerra de Menezes, se você resolveu se tornar espírita, deixa de lado a sua ânsia de ser compreendido, porque às vezes não vai ser, não, senhor? E é isso aí. Pois bem, caros irmãos, novamente observa-se nessa passagem, nessa lição do Evangelho, um claro desejo desses espíritos superiores tentando nos tranquilizar e tentando nos trazer lições, inclusive nos momentos em que somos perseguidos. Quem aí já não foi tratado como macumbeiro, com capetismo no corpo? O que mais que o pessoal fala aí dos espíritos? O pessoal tá ligado com o espírito, tá falando com o morto, né? Assim que o pessoal fala? Eu já ouvi muita coisa desse sentido já. Você faz macumba, não? Onde que é o lugar que você faz despacho? Vocês acreditam em Jesus? O Jesus Pois de é. vocês é Kardec? Tem gente que fala assim da espiritismo. Não tem nada a ver com Jesus, não. Como? Espiritismo não tem Jesus. Então, eu gosto muito de uma lição que Kardec trouxe na Revista Espírita, onde ele fala assim que as pessoas habitualmente não se convencem com o que a gente fala. Por mais que nós estejamos aí de posse da verdade e que estejamos bem conectados com essas forças superiores que regem nós todos, aliás, se regem a todos, mas poucos se deixam levar por essas forças superiores, as pessoas habitualmente não se convencem pelo que a gente fala. E aí ele diz assim, Kardec, as pessoas gostam de elas mesmas descobrirem
elas mesmas descobrirem as verdades. Portanto, por mais que você martele qualquer verdade na mente de qualquer pessoa que seja, até inclusive daquelas que a gente considera como pessoas inteligentes, pessoas bem descoladas, etc., eu vou dizer assim, eu vou chutar um número que eu inventei, que tá 99% das pessoas só vão se convencer quando elas acharem que a descoberta não foi realizada por um amigo que lhes deu um bom conselho, mas elas descobriram a verdade. Quer dizer, não, peraí, eu descobri um dia que o Espiritismo é um caminho bom, que essa lição do Evangelho é ótima, mas eu que descobri, tá? Ninguém me falou, não. Não foi o Oceander que falou, nem a Estela, nem o Luciano Praciano, nem o Agostinho Leão, nem a Nasa Martins, nem tudo vendo o pessoal aqui, a Bárbara Penha. Não foi esse pessoal que falou para mim, não. Eu descobri. Então, isso faz com que eu reflita o seguinte: para que ficar preocupado com o que pensam do Espiritismo? Por que que a gente ainda se preocupa com os chamados inimigos do Espiritismo? Não devemos entrar em combate com eles, mas não precisamos mais nos preocupar. E como disse bem o texto aqui, a verdade, ela não tem como ser combatida, ela não tem como ser vencida. As evidências dessa doutrina que se une à ciência, que se une à filosofia, que tem o lado religioso, sim, mas que está, acima de tudo, podendo encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É uma doutrina que tem esse princípio, que se permite se fazer presente de uma forma respeitosa, inclusive com as outras linhas de pensamento, com os outros religiosos. Essa doutrina é imbatível, porque ela é a doutrina do respeito, é a doutrina da coerência, é a doutrina do verdadeiro amor sendo pregado que o Cristo nos orientou. Então, se existe, e a gente sabe que existe, aqueles que são contra, aqueles que perseguem, aqueles que, como diz até o texto aqui, hoje em dia acho que não mais tanto, vão nos privar, inclusive, do nosso ganha-pão. Quer dizer, você já ouviu falar de pessoas que são demitidas porque professam uma determinada religião? O patrão, às vezes, tem uma religião A, fica sabendo que o funcionário tem a religião B, e ele fala, vou demitir esse cara aí. Ele só contrata, às vezes, da mesma religião. Pois é. Eu já trabalhei em empresas já onde só eram contratadas pessoas de uma mesma religião. Não convém aqui dizer qual era a religião, porque não estou aqui atrás de, vamos dizer assim, de falar mal de ninguém, né? Não estamos aqui atrás disso. Então, cada um pode imaginar aí qual seria a religião, mas enfim, existe um preconceito. A gente fica indignado com os preconceitos raciais, com os preconceitos de rico para pobre, enfim, de cores, de cor de pele. E existe também o preconceito entre aqueles que professam crenças diferentes. Existe, inclusive, preconceito de pessoas até espíritas contra pessoas que são de outras religiões. Então, existe de tudo. Só que o Evangelho vem nos trazer o alerta: olha, não faça isso, não é legal. Do mesmo jeito que você gosta de ter sua liberdade de pensamento, não faça isso com as pessoas. Não permita que de sua boca saiam julgamentos e que, de certa forma cerceiem a liberdade de escolha de cada um. Como bem a Estela disse no início, Deus criou vários caminhos para que as pessoas chegassem até Ele. Então, se eu estou num caminho diferente, não significa que o meu caminho é o mais correto. Ele pode ser o mais correto para mim, mas para o outro, o caminho mais correto é aquele outro caminho que ele está seguindo. Então, isso abre duas reflexões primordiais que eu gostaria de deixar aqui bem destacado, bem claro. A primeira, não devemos nos preocupar com aqueles que perseguem o Espiritismo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não devemos jamais nós perseguirmos quem quer que seja. Porque é muito legal, parece, né? Ficar criticando os nossos irmãos de outras linhas de pensamento, fazendo chacota com a metodologia deles, com os dogmas que eles praticam. Isso faz com que nós sigamos na mesma linha. Porque
Eu não gosto que as pessoas falam, como o Luciano Praciano disse aqui, que eu bato bumbo, né? Fica batendo bumbo aí. A gente fica, poxa, mas eu não bato bumbo, eu não faço isso. A gente fica chateado com isso, e aí a gente vai lá e persegue o irmão que tem um jeito diferente de professar sua fé. Por exemplo, os nossos irmãos protestantes, eles gostam de louvar a Deus, então eles louvam, eles fazem os louvores. Os nossos irmãos católicos fazem as rezas, né? Fazem o terço, enfim, fazem as rezas, muitas delas repetidamente, quer dizer, várias orações com a mesma, com o mesmo texto, né? São metodologias diferentes das nossas, mas são respeitáveis. Sabe por quê? Porque salvam vidas. Todas as religiões estão salvando vidas. Vou contar para vocês aqui uma história curtinha aqui de um amigo meu que com 30 anos de idade descobriu-se com câncer de pulmão. Nunca fumou na vida. Câncer, assim, muito sério, muito grave, já estava no estágio bem avançado. E um dia ele ia na igreja católica, enfim, chegou aí até no centro espírita e tal, e um dia ele passou na frente da Igreja Universal. Olha, dá a impressão que eu estou querendo fazer propaganda da Igreja Universal aqui, não é isso não, gente. Ele entrou dentro da igreja, já com bastante desesperança, com medo da morte. O pastor olhou para ele e falou assim: vem cá, meu irmão, você está curado. A partir de hoje você está curado. Em nome de Jesus. Aquela imposição que eles fazem com convicção, assim, sabe? Ele ficou assim, muito espantado, muito esperançoso. Aquilo abriu um leque de uma esperança tão grande nele. Daquele dia em diante, ele nunca mais deixou de ir na Igreja Universal. E ele se curou. Ele fez o tratamento, fez a quimioterapia, fez tudo que manda o protocolo aí da medicina e ele se curou. Aí eu te pergunto, como posso eu criticar a Igreja Universal? Como posso criticar as pessoas que seguem o catolicismo e são muito felizes lá? Como posso eu criticar quem quer que seja? Então, se eu tiver essas duas afirmativas dentro de mim, primeiramente eu vou deixar de ser preconceituoso. Aliás, em primeiro plano, eu vou deixar de me preocupar com quem me persegue, porque eu sei que eles estão no equívoco, estão no erro, estão assim, não estão sabendo o que estão fazendo, não estão sabendo disso que nós já estamos sabendo, que a doutrina nos orienta. Não se preocupe, a verdade não precisa de defesa, a verdade é a verdade. E se não for verdade, vai cair por terra sozinho, independente se alguém perseguir ou não. Mesmo que não houver nenhum tipo de perseguidor aí para essa crença mentirosa. Logo ela cai por terra. Que ninguém vai dar crédito para ela. Não vão perseguir ela, mas simplesmente não vão dar moral para ela. Então, são dois motivos extremamente relevantes. Se é verdade, para que defender a verdade? É verdade? Preciso defender o sol, por exemplo, que ele brilha? Não, o sol não brilha, não. Não, brilha sim, você não está vendo que o sol está brilhando ali, rapaz? Não brilha, para mim não brilha. Para mim aquilo ali é uma lâmpada acesa no céu lá. Não é sol, coisa nenhuma. Alguém precisa defender o sol? De que ele brilha, de que ele aquece, de que ele dá vida? Não precisa, ninguém. Ah, não acredito no sol, não. Tá bom, não acredite. Ele está lá do mesmo jeito, não vai mudar nada o fato de você acreditar nele ou não. Eu achei bacana que ontem uma irmã nossa comentou numa postagem minha, que eu fiz ontem desse vídeo, e ela foi muito feliz em fazer uma autocrítica, onde ela disse assim: eu já persegui bastante o espiritismo e hoje eu vi que eu estava errada. Eu falei, que bacana ter essa humildade, né? Fazer esse reconhecimento, fazer esse